Graça e paz, seja bem-vindo à nossa nona aula sobre o livro do profeta Abacuque. Nas duas aulas anteriores, nós começamos a estudar o capítulo 3. Na sétima aula, nós estudamos o louvor pela pessoa de Deus. Na aula anterior, nós estudamos o louvor pelo poder de Deus. Nesta aula, nós estaremos estudando o louvor pela providência de Deus. A referência desta aula está no capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Como vimos na aula anterior, Abacuque passa a recordar as obras e os feitos do Senhor. Nessa recordação, Abacuque contempla a majestade de Deus. Deus é o santo que vem de Parã. Deus está revestido de glória, de luz e de esplendor. Deus é aquele que vai adiante da praga e traz juízo sobre as nações. As nações tremem diante dele. A natureza treme diante de Deus. Abacuque contempla a majestade de Deus, recordando-se da manifestação de Deus no Monte Sinai e ao longo da peregrinação no deserto. Abacuque também louva a Deus pelo seu poder, a sua manifestação de poder na destruição do ímpio. Assim, Abacuque se recorda de como Deus trouxe praga sobre o império do Egito e sobre o trono de Faraó. E através dessa manifestação de Deus, Deus traz juízo sobre o ímpio. Abacuque também se recorda que Deus traz o livramento do justo. Então, pelas obras do Senhor, ele enxerga como Deus vem em socorro do seu povo. Assim estudamos na aula anterior. Ao recordar os feitos do Senhor, Abacuque, no capítulo 3, verso 16, afirma: estremeci por dentro quando ouvi isto. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Abacuque não estava nesse estado de temor e tremor pelas coisas que aconteceriam com o povo de Judá. Ele não estava temendo e com medo por causa do avanço da Babilônia e da conquista da Babilônia sobre a sua nação. Abacuque, ele estava estremecido diante da majestade de Deus e do seu poder. Se antes Abacuque era um profeta questionador e levava a Deus suas queixas, agora seus lábios tremem e ele não tem mais coragem de dirigir a Deus nenhum questionamento. Suas pernas vacilam e ele está aterrorizado diante da manifestação da glória do Senhor, da sua majestade e do seu poder. Mas nós iremos estudar nesta lição a manifestação de Deus na providência do justo. Para compreendermos essas circunstâncias, vamos recordar o contexto histórico em que Abacuque está vivendo. Haviam três potências que dominavam o mundo em sua época: a Assíria, o Egito e a Babilônia. A Assíria estava em declínio e a Babilônia estava crescendo na sua autoridade e no seu poder sobre aquela região. A Babilônia vai atacar a Assíria e vai conquistar Nínive. O Egito vai sair em socorro da Assíria para evitar o progresso da Babilônia. Nesse contexto, Israel está inserido entre essas três potências, sofrendo influência das três e tendo que se decidir em se posicionar a quem eles iriam apoiar e do lado de quem eles ficariam. No reino de Judá, haviam partidos que se dividiam.
Haviam aqueles que eram pró-Assíria, os que eram pró-Egito, os que eram a pró-Babilônia e os que achavam que Israel teria condição de enfrentar essa situação porque lá estava o templo do Senhor e Deus iria livrá-los de todas as circunstâncias. Salmos capítulo 118, do verso 6 ao verso 11 diz: O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Justamente nesta época de Abacuque, a nação de Judá estava vivendo essa circunstância. Eles estavam cercados por todos os lados por inimigos. Mas em vez de confiar no Senhor, o reino de Judá preferiu confiar nos homens, buscar os seus refúgios nos príncipes, se aliar ou ao Egito, ou à Assíria, ou à Babilônia, ou enfrentar sozinho essa circunstância. Dentro desse contexto, nós vamos ver que após a Babilônia destruir Nínive, a influência do Império Assírio irá diminuir e o Egito, preocupado com o avanço da Babilônia, vai procurar sair em socorro da Assíria para evitar o progresso da Babilônia. Vai ocorrer em 605 anos antes de Cristo a Batalha de Carquemis. Haverá uma aliança do Egito com a Assíria. A intenção do Egito é manter a Assíria como um estado tampão, para que a Babilônia não possa chegar até o Egito. O faraó Neco vai sair em socorro da Assíria, mas o rei Nabucodonosor II vai lutar contra o faraó Neco. E nesta batalha, Nabucodonosor sairá vitorioso. Isso vai causar o colapso do Império Assírio e o declínio definitivo da influência do Egito na Palestina. Assim, o Império Babilônico irá se tornar a maior potência do Antigo Oriente Próximo. A Babilônia irá ocupar toda aquela região e vai dominar a geopolítica daquele espaço. Para nós compreendermos ao longo da história esses fatos, vamos recordar que o rei Josias reinou entre 640 e 609 anos antes de Cristo. Josias foi um bom rei e implementou profundas reformas. Durante o seu reinado, o povo seguiu a liderança do rei Josias. Entretanto, Josias, vendo o avanço do faraó Neco para defender a Assíria, Josias vai se deslocar até a região para impedir o avanço do faraó Neco. Em Megido, ele vai procurar conter as forças do faraó e não será bem sucedido. Josias irá morrer e isto irá trazer uma profunda desgraça para o povo de Israel, porque os próximos reis que vão suceder Josias serão todos reis maus e o povo seguirá a liderança desses reis. Josias teve 3 filhos que assumiram o trono. Joacás assume o trono em 609 a.C. Em seguida, outro filho de Josias irá assumir, Jeoaquim, que vai reinar de 609 a 598 a.C. Jeoaquim será substituído pelo seu filho, Joaquim, neto de Josias, que irá reinar de 598 a 597 anos antes de Cristo. E depois, Joaquim será substituído pelo seu tio, filho de Josias,
o rei Zedequias, que irá reinar de 597 a 586 a.C. Nos tempos desses reis, várias coisas irão acontecer. No tempo de Joacás, que reinou em 609 a.C., Joacás será um rei mau e reinará apenas 3 meses. Ele será exilado no Egito. Quando seu pai Josias morre, tentando impedir o avanço do faraó Neco, ele substitui seu pai e o faraó, quando retorna da batalha com Nabucodonosor, aproveita e retira Joacás do reinado e o substitui por Jeoaquim. Jeoaquim reinará de 609 a 598 e também será um rei mau. É nesta época do rei Joaquim que o profeta Abacuque provavelmente estará profetizando e trazendo para o povo a mensagem do seu livro. Vai ocorrer a batalha de Carquemis, em que Neco II irá lutar contra Nabucodonosor em 605 e o faraó será derrotado. Aproveitando a vitória que Nabucodonosor tem sobre o Egito, Nabucodonosor aproveita para realizar a primeira invasão de Jerusalém. Isso vai ocorrer no ano 605 e nesta invasão ele vai matar Jeoaquim. Joaquim morrerá durante o cerco que a Babilônia fará. Nesta ocasião, um pequeno grupo será deportado para a Babilônia. Provavelmente, o profeta Daniel e seus 3 amigos serão levados para a Babilônia nesta ocasião. Joaquim será substituído por Joaquim, que reinará de 598 a 597. Joaquim também será um rei mau, e ele estará escolhendo entre os partidos contrários à Babilônia e se aliando ao Egito. Isso vai provocar a ira do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que vai realizar a segunda invasão de Jerusalém. Isso vai ocorrer no ano 597. E Joaquim será exilado na Babilônia. Vai acontecer também a primeira deportação do povo, em maior quantidade. O profeta Ezequiel diz que 3.023 homens serão levados para Babilônia. Como eles contavam apenas homens e não contavam mulheres e crianças, estimam-se que mais de 10.000 sobreviventes do cerco da Babilônia terão sido levados para a Babilônia. A ira de Nabucodonosor, por conta dos atos de Joaquim, vai fazer com que ele realize o saque do templo de Jerusalém. E ele será substituído por Zedequias. O rei da Babilônia colocará no seu lugar Zedequias, que irá reinar de 597 a 586 anos antes de Cristo, e também será um rei que agirá mal diante do Senhor. O rei Zedequias também irá se rebelar contra o rei da Babilônia. Isso provocará a ira de Nabucodonosor, que irá realizar a terceira invasão de Jerusalém. Isso irá ocorrer em 586 anos antes de Cristo. Como o próprio rei da Babilônia havia colocado Zedequias para reinar, e Zedequias havia traído a confiança de Nabucodonosor, Nabucodonosor irá exilar o rei Zedequias na Babilônia, mas antes irá matar toda a sua família diante dele e irá cegar o rei Zedequias, e ele irá morrer exilado na Babilônia. Nesta ocasião ocorrerá a segunda deportação, onde Jeremias, capítulo 52, verso 29, relata que 832 sobreviventes, homens, serão levados para a Babilônia. A ira do rei da Babilônia é tão grande que dessa vez ele destrói Jerusalém, destrói os muros e destrói o templo do Senhor em Jerusalém. Em seguida, o rei Nabucodonosor colocará um governador para reinar na terra que estava arrasada. Gedalias irá governar em 588 anos antes de Cristo. Ele será governador de Jerusalém.
Mas um membro da família real de Judá, chamado Ismael, vai se rebelar contra o governador colocado por Nabucodonosor, Gedalias, e por traição irá matar Gedalias. Diante dessas circunstâncias, Ismael vai sequestrar os poucos que sobraram na cidade de Jerusalém e vai levá-los para fora de Jerusalém. Mas essas pessoas que foram sequestradas serão resgatadas, trazidas de volta para Jerusalém, junto com o profeta Jeremias, que havia sido solto pela Babilônia e deixado à vontade para escolher aonde ele desejaria viver. Jeremias está acompanhando esse pequeno remanescente. E essas pessoas procuram o profeta Jeremias e dizem para ele: ore a Deus e peça por nós, e o que Deus lhe disser, nós faremos. Jeremias vai orar a Deus e Deus vai falar para eles permanecerem em Jerusalém. Entretanto, o povo diz que não era a voz do Senhor. Jeremias estava mentindo. Eles estavam com medo da Babilônia e decidem fugir para o Egito e se exilar no Egito. Jeremias os alerta de que eles não deveriam ir para o Egito. E o povo responde que tinham adorado a Deus e toda aquela desgraça tinha acontecido. Então era porque eles tinham deixado de adorar outros deuses. Por isso o mal havia vindo sobre eles e que eles retornariam à idolatria e prefeririam servir a outros deuses e no Egito. Então Jeremias vai dizer para eles que os temores que eles tinham não estariam livres no Egito. O medo e o terror os alcançaria no Egito. Nabucodonosor iria atacar o Egito e eles não escapariam do mal que viria sobre eles. Assim, vai ocorrer uma terceira deportação, onde 745 judeus serão levados para a Babilônia. Podemos ver isso em Jeremias capítulo 52, verso 30, e isso vai acontecer no ano 582. Esse é todo o contexto em que Abacuque está vivendo e o que vai acontecer nos próximos anos. Jeremias, capítulo 52, no verso 4 a 7, diz: então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então, o muro da cidade foi rompido. Você pode imaginar o desespero daquele povo diante da chegada do exército da maior potência mundial da época. Pode imaginar o terror de estar cercado e que inimigos estão à sua volta, sitiando a sua cidade. Pode imaginar o tempo que eles passaram aterrorizados dentro dos muros de Jerusalém, aguardando tão somente quando o alimento acabaria e quando o povo invadiria esta cidade. É isso que Jeremias vai relatar. Em Lamentações, no capítulo 4, do verso 4 ao 6, Jeremias dá um relato da situação dramática que o povo estava vivendo naquele cerco. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse.
Jeremias está vivendo pessoalmente esse quadro terrível do cerco da Babilônia sobre a cidade de Jerusalém. Outrora, a orgulhosa cidade de Jerusalém, que preferiu não buscar o favor do Senhor, mas se aliar aos homens e confiar nos príncipes, e confiar na política, e confiar na sua própria sabedoria. Agora estava totalmente subjugada e passando dramaticamente por circunstâncias adversas. Em Lamentações, capítulo 4, versos 7 a 8. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve e mais brancos do que o leite. Tinham a pele mais rosada que rubis. Sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, parecem agora madeira seca. Se antes os ricos e poderosos esbanjavam sua riqueza e ostentavam a sua situação, agora estavam se arrastando pelas ruas de Jerusalém, sem comida, sem pão, envelhecidos, maltratados, desnutridos. Essa era a realidade e a triste realidade que estava vivendo o povo de Israel durante o cerco da Babilônia naqueles dias. Lamentações capítulo 4, verso 9 e 10 diz: os que foram mortos pela espada estão melhor do que os que morrem de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam os próprios filhos, que se tornaram a sua comida, quando o meu povo foi destruído. É impensável imaginar essa situação que Jeremias relata diante da fome. A tortura com a fome era tão grande que mesmo mães, outrora bondosas e generosas, no desespero, estavam se alimentando da carne dos seus próprios filhos. Era uma situação muito dramática do povo naquelas circunstâncias. Segundo a Crônicas, capítulo 36, do verso 15 ao verso 16. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Abacuque é um desses profetas que, levantados pelo Senhor, compadecido do seu povo, vai trazer a mensagem de Deus para o povo de Judá. Mas o povo não havia aprendido a lição com a queda do reino do norte, quando a Assíria levou o reino do norte exilado. O povo não atentou para a queda de Nínive, quando Deus trouxe juízo sobre a Síria, e os profetas haviam alertado tudo isso. O povo fez pouco caso dos profetas. O próprio Jeremias estava sofrendo dentro dos muros de Jerusalém. Foi preso pelo rei, porque era o único profeta que dizia que a Babilônia iria sim trazer juízo sobre Jerusalém. E ninguém queria aceitar. E os profetas profetizavam falsas profecias de esperança, de que eles seriam libertos, de que eles conseguiriam evitar aquela situação. E não deram ouvidos à palavra dos profetas do Senhor. Até que finalmente não houve mais remédio para aquela situação. E Deus trouxe o povo da Babilônia. Em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 17 ao 18 diz:
porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Segunda Crônicas descreve como Nabucodonosor, após romper os muros de Jerusalém, irá com seu exército matar jovens, estuprar as donzelas, desrespeitar os velhos e doentes, escravizar a todo o povo que restou. Eles iriam pilhar o templo de Deus, iriam levar todos os vasos do templo do Senhor, destruir o templo, pilhar o palácio do rei, levar os seus tesouros, tudo para a Babilônia. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 19 e 20, diz: E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Uma terrível destruição irá acontecer. Nabucodonosor não vai poupar nada nem ninguém. Não vai poupar o templo, não vai poupar os muros, não vai poupar os palácios, vai queimar tudo. Nabucodonosor vai fazer com que seu exército infrinja um mal tão grande a Jerusalém que quem não morre pela fome durante o cerco irá morrer pela espada após a invasão dos muros. E quem ainda restar vivo foi levado para a Babilônia. Acredita-se que mais de 20.000 pessoas sobreviventes foram levados cativos e se tornaram servos da Babilônia. Neste cenário histórico, o cerco de Jerusalém deve ter demorado entre 18 e 30 meses. É nesse contexto que nós temos que compreender Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Abacuque está mostrando uma circunstância gravíssima e ele sabe o que vai acontecer, e é justamente isso que irá ocorrer naqueles dias. Nabucodonosor vai destruir tudo, não só Jerusalém, mas toda a região circunvizinha. Não haverá mais nada, e Abacuque sabe disso, e mesmo assim, ainda que tudo isso aconteça, Abacuque é capaz de confiar em Deus. Se pudéssemos classificar diferentes tipos de crises, nós poderíamos dizer que uma crise tem um tipo. Pode ser uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise emocional, uma crise física, de saúde, uma crise profissional, uma crise econômica ou uma crise política. Uma crise também pode ter uma abrangência, pode ser uma crise pessoal, pode ser uma crise conjugal, pode ser uma crise familiar ou uma crise social. E uma crise também tem magnitude. Ela pode causar danos leves, pode causar danos moderados, pode causar danos severos e pode causar danos catastróficos. O que está ocorrendo neste momento em Abacuque é uma crise que envolve todos os tipos
de crise. Há uma crise moral no povo, há uma crise espiritual, estão envolvidos emocionalmente, eles estão esgotados fisicamente, ninguém mais tem emprego, a economia está arrasada, ninguém mais manda, não há mais governantes, há uma crise de todos os tipos. A abrangência dessa crise não é apenas pessoal, é a crise familiar, é uma crise social, é uma convulsão social. E a magnitude dessa crise não é leve, nem moderada, nem severa, é catastrófica. É importante nós compreendermos isso, porque é nesse contexto que Abacuque fará esta declaração, ainda que não é numa circunstância simples, mas na circunstância limite é que Abacuque vai fazer esta declaração. Ainda que tudo isto aconteça, no verso 18, mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Temos que compreender que nessa circunstância é que Abacuque fala isso, porque Deus permite que essas coisas aconteçam para o nosso bem, para que nós saibamos que tudo isso está sob o controle de Deus. E mesmo assim, Abacuque pode se alegrar no Senhor, que ele representa a sua salvação. Abacuque no verso 19 vai dizer, o Senhor soberano é minha força. Ele é soberano nas circunstâncias. Ele está no controle da história. Nada se perdeu da sua mão. Ele está dirigindo todas as coisas. Portanto, ele é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque fará esta afirmação de fé, como um cântico que ele entregará para que seja cantado diante de Deus. Nós podemos perceber nesse versículo que inicialmente Abacuque passa de uma situação de temor. Estremeci por dentro quando ouvi isto. Quando ele ouviu a majestade de Deus, quando ele ouviu o poder de Deus para julgar o ímpio e para livrar o justo, ele treme, ele estremece por dentro. Mas ele parte então desse entendimento para uma situação de confiança, ainda que as circunstâncias sejam adversas e eu viva no limite das circunstâncias. E ele vai para a alegria. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Ele diz que ele é capaz, Deus é a sua força, que lhe traz estabilidade e segurança. Ele torna meus pés firmes como os da corça. Ele lembra a corça que anda de forma altaneira, com estabilidade e segurança. E assim ele se sente quando ele pensa em Deus. E ainda com agilidade e firmeza, para que eu possa andar em lugares altos. Podemos tirar várias lições de Abacuque neste capítulo. Em Deus está o temor por sua pessoa e por seu poder, não nas circunstâncias que nos afligem. Em Deus está a alegria, a salvação e a força por sua providência. Devemos louvar a Deus por sua providência, que nos traz alegria, salvação e força. Em Deus está a alegria do justo, não nas circunstâncias ao seu redor. A tese de Satanás é que nós podemos amar mais a nós mesmos, mais aquilo que possuímos, mais a nossa família do que a Deus. Mas Abacuque diz que não importam as circunstâncias. O amor dele, a confiança dele está depositada em Deus. Em Deus está a salvação, o livramento e a vitória da aflição. Em Deus está a força para enfrentar todos os problemas. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio não tem paz. A expectativa do ímpio desvanece. Mas o justo, ele celebra
nos dias de bonança e nos dias de adversidade. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E essa esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 15, verso 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. De todas as aflições e da agonia limite que podemos conhecer, não houve outra mais angustiante do que aquela que passou o nosso Senhor Jesus no Getsêmani. E Jesus nos ensina que ele vai buscar a Deus numa intensa oração, numa entrega total à sua vontade e à sua soberania. E após isso, Jesus irá se levantar com determinação inabalável para nos trazer o triunfo, a vitória sobre o pecado, sobre este mundo e sobre o mal. Nós terminamos aqui a 9ª lição do livro de Abacuque. Na próxima lição, nós estaremos estudando as lições que nós podemos tirar de todo o livro de Abacuque. Eu espero você lá.